Porque eu não tinha nada pra fazer, ficava caçando balão a madrugada inteira. Daqui a pouco vamos fazer grupo de ver espaçonave, cara, alienígena. Comer pastel podre, céu no sol. Fica procurando nave espacial. E todos esses subprodutos que corroboravam o avistamento, o registro, foi destruído. Olha lá que legal, ó, vou mostrar aqui na cara de vocês, ó. Do pouso da Apollo 11 foram provavelmente utilizados e Meu Deus, foram apagadas pela NASA. E aí? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Vambora. Hoje a gente vai ver a respeito do Gordão Foguetes e os amigos intergalácticos falando sobre UFO, falando sobre extraterrestres. Será que estamos sob ataque? Essas notícias que a gente vê aí no YouTube da vida. E a gente vai colocar uma questão, um paradigma bíblico. Vocês nunca viram falar sobre isso, mas vai elucidar muito a respeito dessa questão aí. Bora pro vídeo. Basicamente, isso aí, pode me xingar, cara. Pode falar que eu tô na maconha, pode rir da minha cara, não tem problema não. Vamos ver se você tá na maconha. Vamos lá. Bom, vamos ver se você tá na maconha. Na minha época, quando eu era moleque, tinha os baloeiros. Os baloeiros ficavam o quê? Soltava o balão à noite, soltava e já ia pra pegar. Tinha grupos pra isso, né? Eu lembro o nome de um grupo que na época que chama que era Toa Toa, porque os caras ficavam assim, ó. Soltava balão ou então ficava vendo, procurando o balão, sabe? Porque eu não tinha nada pra fazer, ficava caçando balão a madrugada inteira. Daqui a pouco vamos fazer grupo de ver espaçonave, cara, alienígena. Comer pastel podre, céu no sol. Fica procurando nave espacial. Todas as grandes empresas ligadas ao setor militar dos Estados Unidos possuem um setor secreto. Uma das maiores empresas do setor militar americano é a chamada Lockheed Martin. Ela tem lá dentro dela um setor chamado Skunk Works. Lockheed Martin, Skunk Works, tá? Cara, nunca ouvi falar nisso daí. Vocês já ouviram? Vocês manjam? Bom, a galera que deve gostar sobre o assunto deve conhecer. Nunca ouvi falar. A gente sempre ouve falar Área 51, tem tudo, tem nave, tem ET lá, sabe? Isso que a gente ouve, mas nunca ouvi falar sobre isso daí não. Só que isso aqui é sério, né? Isso aqui acho que é desenvolvimento armamentício, nave, sei lá o que é. Que trabalha dentro da Lockheed, desenvolvendo armamentos de última geração. Aí é outras paradas. O Skunk Works já fez. Vamos ver. Lá. P-38 Lightning, tá de brincadeira, P-80 Shooting Star, XF-90, F-104 Starfighter, U-2, X-26, A-12. Aí já muda, hein? Isso aqui, quem jogou esse Combat aí? Esse Combat, que aí já muda, hein? SR-71 Blackbird, SR-72, entre outros. Tá bom? Embaçado, mano. Que engraçado, hein, cara? Não é que... Uma pausa aqui, faz que engraçado, por quê? Porque a galera da ufologia fica louca com ele, porque ele começa a desmentir os bagulho e tudo, fala, ô mano, que é isso, não acredito nesse bagulho não, os caras ficam loucos, por isso que ele falou, vocês vão me xingar, os caras ficam doidos, mano, os caras não curtem muito não. Da mesma forma que ele fala, não acredito nesse Deus que vocês acreditam aí não, saca esse negócio pra lá. Me prova, me mostra aí. Só tem um diz que me disse. Tem um monte de relato de UAP triangular voando por aí? Eu tenho certeza plena que esses caras aqui hoje, eles têm até sistemas de propulsão que a gente não faz nem ideia que existe. Tecnologia, com certeza. Primeira coisa delas, experimentos socioculturais / sociológicos. Que ele tá falando dos objetivos, né? Objetivos, por que eles fazem isso, né? Mandam, tipo, esses aviões aí, essas coisas que eles criam pra esses lugares aí longínquos, sabe? Afastados aí das grandes cidades. Temos uma nave aqui diferente. Vamos testar ela numa população X. Por quê, para né? ver o que acontece. Aqui, o Stephen Hawking, o que sentou na cadeira de Newton, ele fala a respeito um pouquinho de alienígena, né? Vamos ver o que ele fala. There don't seem to be any advanced intelligent beings. We don't appear to have been... Ele descarta o relato de OVNIs. Parece que não existe. I am discounting reports of UFOs. Why would they appear... Ele falou justamente isso. Ele descarta isso daí.
Ele tem outras vertentes que ele fala, é possível alguma vida primitiva fora do planeta, tá? Mas inteligente a ponto de vir aqui no planeta e tudo mais, ele descarta isso daí. Esse camarada aqui, o Barry Downing, é um ufólogo. Ele é ufólogo e cristão, hein? Olha o nível que vai chegando esse negócio. Ele fala que Cristo é um extraterrestre, é um filho de alien. Olha aí. Aqui, ó. Para Downing, Jesus Cristo era na verdade um alienígena. Segundo ele, vários episódios na Bíblia são similares às descrições modernas de testemunho de... O botão dele, né? O botão dele, que Cristo é alienígena. Ele partilha da mesma natureza que a gente. Entendeu? Ele é um homem nascido de mulher. Ponto final. Simples assim. Se ele estivesse falando de anjo é realmente, não é que é alienígena, é isso que a gente vê, cabeçudinho e tal. A gente tá falando de um ser angelical que tem pares de asa e tudo mais. Não isso daí. Se ele fala de um anjo que é extraterrestre, qualquer coisa vem de fora é extraterrestre. É bidu. É óbvio que é, mas isso daí não. Você tá vendo que os caras, eles viajam na maionese, olha lá, em eventos divinos dentro da Bíblia são de fato evidências de tecnologia extraterrestre. Olha aqui, versículo da Bíblia que esses caras pegam para ratificar o pensamento da neura. Olha só. Olhei e eis que... A visão de Ezequiel. E eis que vinha do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem voltada do fogo rodeada de resplendor, e no meio disso havia uma coisa com metal brilhante e saía do meio do fogo. Do meio disso algo semelhante a 4 seres viventes cuja aparência eles tinham, semelhança de ser humano. Metal brilhante, aparência de ser humano, na cabeça do cara, não é uma visão que o profeta lá ele teve de seres angelicais. Quando o cara ele tá tendencioso, ele quer que seja na cabeça dele, ele vai querer que seja isso. Né? E os crentes, bom, tem de tudo, né? Pastor metralhador, esses caras são maravilhosos. Ó, Ezequiel capítulo 1, para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos seres viventes estavam na roda. Parecia que ele ligava o motor daquilo, é a visão de Ezequiel a respeito do evento divino, né? Ou aquela carruagem que pegou Elias, é uma nave espacial, sabe? Façamos o homem a nossa imagem, é bíblico que ele fala isso, ele fala, ó, um alienígena veio aqui e nos criou, esse façamos são aparências de alienígenas que veio. Só que não existe só alienígena. Existem muitas teorias. Existem várias teorias aí da criação. Esses caras são maravilhosos. Só que esse cara, ele é tendencioso. Olha como ele é burro. Se a gente vê 2 versículos pra baixo, a gente vai ver que esses seres, eles tinham pares de asas. Mas que Ezequiel mesmo tá 21. Lê lá você. 22 e 23. Seres angelicais com asas. Então ele pega, manda só um versículo, tira os outros e é isso. Escolheram uma população ribeirinha na América do Sul, uma população cheia de folclore e lenda. Os caras jamais iam falar que aquilo ali era uma nave feita pelos Estados Unidos, iam falar que aquilo lá era uma coisa da cultura deles, tanto que é assim que ficou falado, chupa-chupa, tá? Uma população de semi-analfabetos testaram ali isso que eles queriam testar. Eu fiquei na dúvida, porque como ele mostrou do celular na tela e tinha uns efeitos... Ô, galera, é o seguinte, sempre quando a gente vê essa galera falando de relato, é sempre esse pessoal afastado, né? Ribeirinho, índio, interior, é sempre nessa região tem muita crendice, né? Muito folclore popular mesmo. Coincidência? Né? Não sei. Ele botou e o vídeo tinha efeitos para simular um vídeo de 96, num software muito bom, inclusive, por sinal, que o cara estudou exatamente tudo o que acontece de interferência em fita VHS e reproduziu no software. Fez um efeito de VHS, né? Cara, só que tinha vários elementos suspeitos, por exemplo. Ele nunca mostrava o ET muito tempo. Era sempre um relance. Aí tinha besouro passando, o besouro ficava ali 30 segundos na tela. Dando besouro. Quando era o ET, era assim, né? Não, e eles descobriram depois que aquele chuvisco, para dar a impressão que é filmagem antiga, é um filtro. Isso, aí eu entrei em contato com o fornecedor do software, ele afirmou, não, essa imagem que tá aí fui eu, é meu software isso aí. Esse negócio... Aí surge os vagabundos. Explode um negócio na TV, os caras já falam, já emenda a fita, já pega um software, já começa a filmar um monte de coisa, fala que é ET, aparece nave e já
coloca na net pra vender. Nessa época era mais difícil, né? Não tinha, mas sempre tinha os canais de venda. Os caras já colocam pra vender. É os vagabundos de plantão. A galera quer fazer um negócio sério aqui, uma pesquisa séria, mas os vagabundos estão aí pra atrapalhar a vida. Até pra contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né? Ele chegou a oferecer Vai dar o quê? grana. $200 mil na época, que dava $1 milhão Pra de pegar reais, né? fita, Mais mano. ou menos. Aí, ó. Se alguém mostrasse pra ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca tinha falado, também, nunca tinha né? falado, nunca tinha Então, falado. Não, e no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo. Ele viu uma câmera filmando a tela. É sempre o Diz que me diz. Negócio super, assim, fora da curva. Tem a fita, a gravação, é de interesse nacional, é de interesse mundial, mas os caras nunca falam. Você vai falar com o cara depois de 5 anos, ele fala de uma fita que foi gravado, ou os caras que gravou a tela de um celular que tava mostrando a fita que foi gravado. É uns bagulho muito louco, mano. Foi uma coisa assim, então, né, mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela tava com problema. Teria sido no hospital regional de Varginha. A polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Até um bicho. Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha Aí um o cheiro exército, muito forte. A história seria que o exército falou, meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda que falam. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi pra Varginha, ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos, e tem isso escrito no livro dele, ele teve acesso aos médicos, conta exatamente a história da criatura ferida. Vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura... É uma criatura, os caras não sabem o que é. Mas já cai na lenda urbana, entendeu? Os caras nem sabem o que é, nem viu, não deixou ninguém nem ver. E se tem alguma coisa gravada, ninguém nem sabe. Só fica aquele... Nossa, já é no lugar de Varginha, do hospital, onde teve o ET de Varginha, um dos fenômenos mais importantes e ninguém sabe, todo mundo encobre. Entre aspas, seria na verdade uma criança, com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela para falar esse assunto, medo de se expor e ser acusado de, pô, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET, não sei o quê. Eu escutei esse papo. Isso faz mais sentido, tá? Uma criança com hidrocefalia. Antigamente isso era muito tabu, era uma coisa muito velada. Hoje não, hoje os pais eles mostram mais, sabe? E isso é o quê? Pra gente ver, a gente entender e a gente se comove com isso, cara, por causa da dificuldade. A gente vê algumas imagens, algumas coisas que o pessoal publica aí no Instagram, nos shorts, o pessoal pedindo ajuda de algum tratamento em alguns negócios muito feios. Agora imagina isso lá atrás, cara. Como que era velado, não era divulgado como é hoje assim não. Elas se empatizam pelo caso e acabam ajudando muito isso daí, entendeu? Antigamente lá é que nem ele falou, pô, isso daí é uma criança, tá fazendo... Isso faz muito sentido, hein? E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de... Ó, veja bem, isso daí que ele tá falando... Eu peguei o que ele quis falar. Ele não falou porque a gente vai entrar numa outra seara, tá? O que ele tá falando aí é possessão demoníaca. As pessoas que viram contemplaram percebeu que o clima muda. Não sou eu que tô falando isso daí não, tá? Você vê um monte de relato de pessoas que falam disso daí, que é basicamente isso. A gente vê em filme, cara. Aquele negócio de fogo, cheiro, enxofre, amônia, sabe aquele negócio? E ele fala, é carne podre, mistura aí um monte de ideia, hein? podre, né? Aqui é o seguinte, tem um PDF aí, eu posso deixar o nome Leia, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Ela fala a respeito de que essas pessoas que se falavam que eram abduzidas, né, e que elas foram levadas para algum lugar, passavam por alguma experiência, e o lugar onde elas estavam faz arremeter na mente delas como se fosse o núcleo da Terra, entendeu? Dentro do núcleo da Terra. Essa visão, as pessoas que dão relato, existem muitas vertentes cristãs que falam que quando houve o conflito de Satanás, uma visão bíblica, quando houve o conflito de Satanás com o arcanjo Miguel lá no céu, que ele foi expulso, tudo mais, aqui passou a ser o lugar dele, e onde ele passou de fato a habitar é no núcleo da Terra. Essas pessoas que falam que foram abduzidas e tudo mais, elas dão um aspecto a como se fosse nas profundezas da Terra. Coincidência? Coincidência, né? Porque não tem como provar esse tipo de coisa, mas é interessante. E esse texto aqui, ele vem falando de um negócio muito interessante que chama
amálgama, um meio humano, sabe? Um híbrido. Muitas abduções clamam que terem dado a um filho humano, humano barra alienígena, uma criança híbrida, com o qual foram imediatamente roubados dela, ou seja, foram abduzidos, os extraterrestres usaram a mulher, o ventre dela, para ter um filho de extraterrestre, que aí é barra humano, barra ET, sabe? Negócio muito louco, e os filhos foram roubados, olha só, isso na cabeça aí de quem conta. Aqui fala em uma outra condição, poder da hipnose, né? Um exemplo de um homem que, sob hipnose, foi dada a ordem ele de entrar numa porta e abrir o guarda-chuva. Quando ele realizou a hipnose, quando ele estava sob hipnose, ele obedeceu essa ordem. Daí depois foi perguntado para ele por que ele abriu o guarda-chuva, e o homem imediatamente responde que é porque estava chovendo. Aí ele conclui que casualidade muito forte, né? Que talvez dentro da cabeça dele ou da alucinação dele estaria inventando essa história. Então, hipnose, o efeito é a mesma coisa, né? A visão é a mesma, por indução. As pessoas dizem que foram abduzidas, mas na realidade tem muito cogumelo aí na parada. Prato, o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio. Então, assim, aí você começa a ver, pô, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço tá saindo do Rio. E você chega no ar que tá saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, tá saindo do mar. Aí você pega, que alguns religiosos falam, que Satanás ele vem e vai pro núcleo da Terra, é brisa, tá? Que é tudo brisa, galera. É isso aí mesmo. Foi da Terra e foi lançado, saiu do céu, foi lançado pra Terra. E ele faz agora do núcleo da Terra a sua habitação. E aí os caras não vê o extraterrestre vindo de fora, vindo do céu, de baixo pra cima. Coincidência, de novo a respeito, isso tá mais pra... sei lá, satanismo do que outra coisa. Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que está escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar? Humana ou não, aí fica a discussão. Ixi, isso aí está usando as águas para poder Hollywood, se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei. Isso é muita viagem, cara, que tem vindo, não, sabe? É muita especulação. É acreditar mesmo aí nos três porquinhos, no Saci Pererê, pra quem é cristão, tá? Se você quer perder tempo, você pode perder tempo com tudo, com ocultismo, com o Saci Pererê, com qualquer tipo de folclore, com nave espacial, com UFO, com ET de Varginha, e os caras mandam. Sabe por quê? O que é importante pro chifrudão lá é você perder tempo. Quanto mais tempo você perder, é melhor. Então, você quer Saci Pererê? Taca Saci Pererê na tua cabeça. Você quer alienígena? Dá muito. Taca alienígena, taca nave espacial, taca um monte de coisa aí, um monte, entendeu? Um monte de na tua cabeça e vai lá, come tudo isso daí. É um bolo de moscas pra você. Come que você vai ficar bem. Tem documentos para chegar nos documentos, para tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Você viu ele? Ele foi atrás das evidências de Varginha e tudo mais. E todos esses subprodutos que corroboravam o avistamento, o registro, foi destruído. Isso aqui tá me lembrando... Ah, não. Isso aqui tá me lembrando uma coisa, vocês vão saber também. Eu vou mostrar aqui na frente pra vocês, ó. Aqui, já. No site GPT. Olha lá que legal. Ó, vou mostrar aqui na cara de vocês, ó. É verdade que a gravação da ida ao homem à lua foi perdida? Vamos ver o que ele fala. Não, a gravação da ida ao homem à lua em 1900 não foi perdida, mas há uma confusão comum sobre o assunto. Realmente o que aconteceu é que as fitas originais que continham a transmissão ao vivo do pouso do Apollo 11 foram provavelmente utilizadas e Ai, meu Deus, foram apagadas pela NASA. Ai, anos 1980, devido à reutilização de mídias magnéticas para economizar custo. Outra coisa. Ó, é verdade que foi um estagiário que perdeu a fita do
do homem à lua, da ida, né? O homem à lua, mas aqui ele já vai entender. A história que o estagiário teria sido responsável pelas perdas físicas gerais do pouso da lua é uma... Mano, o pessoal é muito filho da p, velho. Estagiário não presta, os caras falam que vida de estagiário não existe, Ai, meu Deus. É muita zoeira. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Você tem um fato super importante do homem à lua, não que tenha acontecido, eu não acredito que tenha acontecido naquela época, mas hoje completamente factível. Mas imagina, naquela época você tem uma coisa que muda, que faz um divisor de água. Mudou. Aí os caras vão lá e falam na maldade que foi estagiário da NASA. Mas a fita não tem, galera. Os caras perderam a fita original da NASA. O que tem é o que foi mostrado na TV, né? Que eles gravavam com software lá, que era replicado na TV e tudo mais. Mas não tem, mano. Aqui é a mesma coisa. O cara tentou um negócio, não tem. Aqui, entra aqui nosso checkmate que a gente termina por aqui, olha só. O que acontece? Esse daqui é Jó capítulo 1. Seria muita inocência ou ignorância da nossa parte achar que se existe só a gente como vida inteligente no universo. Pensa nisso. É óbvio que não, é óbvio. Mas o que acontece então, Maron? Qual que é o bizu dessa ideia aí? Vamos lá. Aqui fala basicamente assim, ó. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Opa, então peraí, a gente entende o quê? Algumas colocações vai assim, ó. Houve uma reunião no céu. Um dia os filhos de Deus vieram e Satanás o diabo foi como um representante da terra. Olha só, então, vamos lá. Ou foram os anjos se apresentar perante Deus, vamos considerar que eles já vivem no céu com o próprio Deus, mas não sei que tipo de reunião que é essa, mas vamos considerar. Ou os representantes dos planetas de todos que ele tenham criado foi se apresentar. E quem que foi se apresentar como representando o planeta Terra? O próprio Satanás. Olha só, interessante, hein? Quando a gente pensa em eternidade, a gente consegue só pensar pra frente, né? Ninguém pensa em eternidade pra trás. Pensa nisso. Deus é eterno? Pensa em eternidade pra trás. O quanto que ele já não tenha criado. Mas não vai encontrar, sabe por quê? Aqui, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, ô desgraça? De onde você tá vindo, ô seu vagabundo? De que inferno você saiu? Aí Satanás fala assim, ó. E Satanás respondeu ao Senhor: eu vim lá dos quintos dos infernos mesmo. Tava lá, rodeando a terra, lá, catando coquinho na descida. É isso aí. Depois vocês vê Jó capítulo 1. E aqui entra uma questão muito interessante. Por que biblicamente falando, a gente nunca vai encontrar uma vida inteligente fora do nosso planeta? A gente nunca vai encontrar e nunca ninguém nos achará. Pode ser que saibam, tenho certeza que a gente existe, mas eles nunca vão se chegar aqui. Por um fato muito interessante. Deus ele diz assim, ó: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Lá no Éden, Deus ele visitava Adão todos os dias. No pôr do sol, Deus ele fazia uma visita, conversar junto com Adão. Quando Adão peca, essa reunião ela não existia mais. Adão ele perde essa presença de Deus, porque por causa do pecado. Por isso que Cristo ele entra na jogada para ligar aquele elo que foi perdido, entendeu? Depois qualquer outro vídeo eu explico mais a respeito desse assunto. Então é o que? Aquele que tem pecado, nós, a raça humana, não podemos nos achegar aos que não têm. Entendeu? Não tem como a gente chegar a ele, conhecer esse tipo de gente. E os que não têm pecado não podem se achegar a nós. Até que tudo seja resolvido, até que o enigma pecado seja resolvido, a gente não pode. Por isso que a gente nunca, a raça humana nunca vai encontrar vida fora do nosso planeta. Pode ficar procurando, pode mandar pra Marte, blá, 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 blá. Não vai. E também esse negócio de ET, esquece, é perda de tempo. Se é seu hobby, você curte, sem problema nenhum. Agora, você perder tempo atrás disso que a galera fica falando, viu e tudo mais. Tudo que esse misterioso chama muito atenção, né? Se você é cristão, com certeza tá entendendo o que eu tô falando. Se você tá ouvindo pela primeira vez, lê lá Jó, que você vai
pegar legal, uma leitura muito interessante, não só por isso, mas pela vida de Jó mesmo. Cara, é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agradeço aí vocês que ficaram aí até o final. Muito obrigado por vocês terem assistido. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem com Deus aí, até a próxima. Obrigado, beijo!